Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel e estamos resolvendo a prova de Física da FUVEST 2021. Já fizemos nessa playlist a Física da primeira fase e agora nós estamos iniciando a F01, a primeira questão de Física da segunda fase. São 6 questões, uma questão de mecânica envolvendo aí queda livre, cinemática, balística, energia mecânica e é uma questão que eu tenho certeza que se tivessem números, muitos alunos acertavam. O problema dessa questão é que ela foi literal. Você tinha que resolver sem nenhuma... só com letras, você só tinha letras para trabalhar. É uma questão literal e isso deixou essa questão um pouquinho mais difícil do que o normal. Tá bom, pessoal? Se você quer resolver essa questão primeiro, pausa o vídeo, como eu sempre falo, faça e depois você volta aqui para a gente discutir a solução, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui ó, que um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4h, conforme indicado na figura. Um carrinho de massa m parte do repouso no ponto A, localizado a uma altura h em relação à superfície da mesa, até atingir o ponto B na parte inferior do plano para então executar um movimento apenas sob a ação da gravidade até atingir o solo a uma distância horizontal d da base da mesa, conforme mostra a figura. O que está acontecendo é o seguinte, você tem aqui uma mesa, né, de 4h, aí tem uma rampa com ângulo θ, ele parte daqui com uma velocidade em A sendo igual a 0, pois ele parte do repouso, e aí ele vem percorrendo essa rampa até chegar aqui no ponto B. Aqui ele sai, e aí ele percorre esse movimento somente pela ação da gravidade, tá, pessoal? Aqui, ó, apontada para baixo, e aí ele percorre essa distância D. Então aqui ele está fazendo esse movimento, quando ele sai daqui ele está num lançamento horizontal. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Aí ele diz o seguinte, né, ó. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ, com o carrinho sempre partindo de uma mesma altura h, obtemos diferentes alcances horizontais d. Esse d, ele depende dessa rampa aqui, dessa inclinação. Aí ele fala, letra A, calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho, situado inicialmente no topo do plano inclinado, ou seja, lá no ponto A, até atingir o solo, considerando o valor para a inclinação θ igual a 90 graus. Então, galera, se você olhar a figura, ó, aqui está o ângulo θ. Se, à medida que esse θ está indo para 90, essa rampa ela vai aumentando aqui, ó, ela vai vindo para cá, nesse sentido, né? Se a gente pensar no sentido horário, esse A vai vindo para cá, vai subindo, até chegar a θ igual a 90 graus, que é o item A, e quando ficar 90 graus, essa rampa, ela fica aqui, ó, ela fica vertical, então. Ou seja, quando vocês têm, então letra A, vamos resolver o item A aqui, pessoal, ó. Quando ele fala que o θ é 90 graus, quando o θ é igual a 90 graus, nós estamos no que chamamos de queda livre. Nós estamos numa queda livre. Literalmente, uma queda livre. E aí, pessoal, você sabe que queda livre, você está num movimento uniformemente variado, onde a sua aceleração é a aceleração da gravidade. Eu quero calcular o tempo, lembrando que eu sei a altura que ele percorreu. Ele percorreu do ponto A, passou pelo ponto B e mais o 4H, até chegar ao solo. Ele percorreu H mais 4H, ele percorreu 5H. E isso é a variação do espaço dele, variação do espaço em Y. Então nós estamos aqui, ó. ΔS, que seria a variação do espaço em Y, certo? É igual à sua velocidade inicial. Não precisava nem colocar, mas eu vou colocar aqui, ó. A velocidade inicial em y vezes o tempo, mais a sua aceleração da gravidade, que é a aceleração, né? Que nesse caso é da gravidade, vezes o t ao quadrado dividido por 2. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? A velocidade inicial dele é 0, porque ele partiu do repouso. Ele fala aqui que a velocidade no ponto A é 0, tá? E aí, aqui, a nossa ΔSY, a gente sabe que é 5H. Então, nós temos 5H igual a esse GT quadrado sobre 2. GT quadrado sobre 2. Já era. Pessoal, nós podemos aqui, ó, se você quiser colocar sobre 1 e multiplicar em cruz, né? Então, o que que nós temos? Nós temos, ó, daqui vem para cá, tá bom? Daqui vem para cá, ó, por causa do nosso espaço aqui. Nós temos, então, o quê? Nós temos, ao multiplicar em cruz, G vezes o t ao quadrado
igual a 5 vezes o 2, que dá 10H. Está multiplicando, passa dividindo, nosso t ao quadrado é igual a 10H dividido por G, e aí você tira a raiz, é mais ou menos a raiz, mas é um tempo, valor positivo, então a gente não precisa se preocupar com isso, pode deixar apenas a raiz quadrada positiva mesmo, 10H dividido por G, e acabou, pessoal. Literalmente, acabou o nosso item A. Então, nós estamos aqui num problema de queda livre. O que nós utilizamos? Utilizamos aquela famosa sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. O S0 você poderia considerar a posição inicial aqui como zero, e aí ele foi daqui, né, que ele ficou 90 graus, daqui foi até chegar aqui, ele percorreu 5H. Então a posição que ele percorreu foi de 5H. A velocidade inicial é zero, o G é a aceleração da gravidade, e aí você consegue encontrar o tempo. De boa, que é o que ele pediu, né? Calcule o intervalo de tempo para que quando o θ é 90 graus. Então já foi. Então vamos para o item B agora. Então, pessoal, mas se você gostou, se você está gostando, dê aquele like para nos dar aquela força, aquele like maroto, isso vai nos ajudar muito. Faça comentários também, se você tiver à vontade, quiser, se ficou bom, ficou ruim, se faltou alguma coisa, porque isso nos ajuda. E vai ajudar bastante compartilhando para seus amigos. Pede para eles se inscreverem nesse canal, porque assim o YouTube vai começar a recomendar para outras pessoas, porque eu não vou ficar divulgando isso nas redes, assim. Isso aqui é para vocês, mas precisa. As pessoas não sabem que existe esse canal. Então, divulgam para o pessoal aí, tá, galera? Tamo junto. Então vamos lá para o item B. Então, o item B diz o seguinte, ó, usando a conservação da energia mecânica e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtém um módulo do vetor velocidade, módulo de V, com que o carrinho deixe a superfície do plano inclinado, ou seja, quando ele sai daqui, quando ele está no ponto B. E é para a gente usar usando a conservação da energia mecânica. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó, aqui você tem um nível de referência. O nível de referência você poderia colocar aqui, como você pode colocar nesse ponto B aqui também. Não importa, tá? Você que decide aí qual vai ser o seu nível de referência. Eu vou colocar aqui no plano, o meu nível de referência vai ser na mesa aqui, né? Na altura 4H eu vou considerar como sendo zero. Então, como assim? Nesse caso, eu estou considerando que a altura... A minha altura, eu vou aumentar aqui a força do negócio. Aí nós temos aqui, ó, a altura como sendo 0 metros. Em outras palavras, isso aqui, ó, é o nosso nível de referência. Nível de referência. Referência, tá? Bom, enfim, ficou feio aqui, mas referência. O que quer dizer? Quer dizer que nesse ponto aqui, para esse nível de referência, nós não temos energia potencial gravitacional, porque a nossa altura é zero. Em contrapartida, nesse ponto A, nós temos sim uma energia potencial gravitacional, mas a altura que nós vamos considerar simplesmente a distância de A até o nível de referência, que é o H. Aqui nós vimos que a velocidade é zero, né? A velocidade no ponto A é zero. Então aqui, ó, a velocidade no ponto A é igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem energia cinética, energia de movimento. Então o item B, que nós vamos resolver aqui, ó, é o seguinte, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Tanto faz, eu vou colocar a energia mecânica no ponto B primeiro, porque aí eu já fico com a velocidade no primeiro membro, que é a velocidade no ponto B que ele quer, tá? Então é igual à energia mecânica no ponto A. Tanto faz também, viu? Você escreve isso aqui, é igualdade, né? Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B é igual no ponto A, não tem problema. A energia mecânica no ponto B, como eu disse para vocês, não tem energia potencial gravitacional, porque nós estamos considerando o nível de referência como sendo zero aqui. Só tem, então, energia cinética. A energia cinética se calcula com massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. É assim que a gente calcula a energia cinética. Igual o que? No caso da energia mecânica no ponto A, nós não temos energia cinética, porque a velocidade é zero, mas nós temos energia potencial gravitacional. Então nós temos peso, que é massa vezes a gravidade, vezes a altura, que é o próprio H aqui, ó, tá?
Ora, m dos dois lados você cancela, de novo, está dividindo por 2, passa multiplicando, é o tal de multiplicar em cruz, igualzinho no item A. Então, nós temos a velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 2 vezes o g vezes o h, e se está ao quadrado, você tira a raiz. A velocidade no ponto B é a raiz quadrada de 2gh, e acabou. Exatamente, você pode falar, poxa, era só isso, galera. O problema, como eu disse, é que essa questão é literal, né? Você não tem números aqui, você não coloca para H uma altura, você não coloca para G o 10, por exemplo. A resposta é somente essa. Tá bom, galera? É isso e somente isso. Tem C aqui, tá? Ele fala, encontre o valor do alcance de, supondo que a inclinação do plano seja de θ igual a 45 graus. Então, ele quer o valor do D. Tá legal, pessoal? Ele quer o valor do D aqui, ó. Qual foi o alcance? No qual você sabe que o ângulo θ é de 45 graus. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando ele chegou nesse ponto, pessoal, você tem esse valor aqui, esse vetor aqui, que seria o vetor da velocidade aqui, ó, que eu vou colocar VB, que é a velocidade no ponto B. Mas que nós podemos deixar apenas como V mesmo, tá? Eu não teria problema, porque agora você não vai usar mais a relação do A com B. Apenas você vai sair daqui e ele sai com essa velocidade de B aqui, que nós calculamos, raiz de 2gh. Ou seja, você está aqui num problema de lançamento horizontal. Então, o que a gente vai fazer? Para ficar até melhor para a gente, nós vamos apagar isso aqui e deixar apenas V. Tá? Então, isso aqui é a nossa velocidade V. Deixar em vermelho mesmo, velocidade V. E aí, o que acontece? Nós temos a decomposição, né? Você tem, lembra disso? Você sai com uma velocidade, aí você parte dela, você decompõe. Vetor você sempre faz assim, utilizando esse plano cartesiano, x e y. Então aqui você tem o seu Vx e aqui você tem o seu Vy, tá? E o seu Vy. E aí qual é a ideia? A ideia é você calcular as suas componentes, o valor de Vx e o valor de Vy, pois elas que mandam para o lançamento horizontal e para o oblíquo também. Lembrando que em x é um movimento uniforme e em y é um movimento variado. Aqui está fácil, porque o θ é igual a 45 graus, né? Então, se você olhar aqui, ó, se você pensar nisso aqui como uma reta paralela a essa, isso aqui seria outra, esse ângulo aqui seria igual, por exemplo, a esse. Enfim, mas no caso é 45 graus, então embaixo também é θ igual a 45 graus. O que eu quero dizer é que nós temos o seguinte triângulo, ó, é mais fácil desenhar ele maior. Então, nós temos aqui a velocidade em y, aí nós temos para cá, da esquerda para a direita aqui, ó, nós temos a velocidade em x, e nós temos aqui, pessoal, o nosso velocidade b, que é o v. E aí nós já sabemos o valor dele, que é raiz quadrada de 2gh, onde esse ângulo aqui é de 45 graus. Pessoal, nós podemos fazer Pitágoras para encontrar o Vx e o Vy. Nós podemos usar, esse θ é 45 graus, então podemos usar trigonometria, tudo bem? Não tem problema como você vai calcular aqui, ó. Você tem várias formas para calcular. O nosso Vx, por exemplo, ele seria o valor do V vezes o seno, né? Porque é cateto oposto, vezes o seno do ângulo de 45 graus, tá? O nosso V, eu vou colocar aqui, ó, o nosso Vx é o V, que é a raiz quadrada de 2gh, vezes o seno de 45 graus, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Basicamente é isso. Agora, esse raiz de 2gh é a mesma coisa que raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de g, vezes raiz quadrada de h. Você pode separar. Então, nós temos raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. E quadrado com raiz quarta fica somente o 2. Então, aqui no numerador, quando a gente vai multiplicar esse camarada pela raiz de 2, vai me dar 2. É mais fácil ainda, ó, quando você tem raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, você pode jogar tudo para dentro. Então é 2gh vezes 2, e o 2 vezes 2 vai ficar 4, vai ficar 4gh. Só que a raiz quadrada de 4 é 2, então é 2 raiz de gh, percebe? Não importa como você faz, sempre vai estar esse 2. A matemática é bonita por causa disso, tem vários jeitos para chegar no mesmo resultado. Só que esse 2 vai dividir com esse 2 aqui, né? Então esse Vx, ele simplesmente é o quê? O 2 vai sumir, vai ficar raiz quadrada de g vezes h. O Vx é a raiz quadrada de g vezes h.
O que acontece, pessoal? O que acontece é que nós calculamos o Vx, tá? Mas o Vy, ele é a mesma coisa, pois ele é o V cosseno de 45 graus, só que o cosseno de 45 graus também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, meu Vy é igual a Vx. Então, quer dizer que o Vy também é raiz quadrada de G vezes H. Tudo bem? Então, a gente vai guardar essa informação aqui, ó. Nós temos que o nosso Vx, tá? Vamos colocar embaixo aqui, ó. O nosso Vx é igual ao nosso Vy, que é igual a raiz quadrada do G vezes o H. É isso, tá? Então a gente pode apagar isso aqui. Uma outra forma para resolver, tá, galera, é que isso aqui, ó, é de 90 graus, é um triângulo retângulo, é por isso que a gente usou trigonometria no triângulo retângulo, e aí você poderia usar Pitágoras. Você sabe que o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado é igual ao seu V ao quadrado. Só que Vx é igual a Vy. Então a gente pode considerar que o Vy é Vx. Então nós temos Vx quadrado mais Vx quadrado, nós temos 2 vezes Vx ao quadrado. Enquanto o V ao quadrado é raiz quadrada do VB, né, que é o V, é o 2GH. E isso está ao quadrado. O quadrado com raiz corta, nós ficamos com 2Vx ao quadrado igual a 2GH. Esse 2 cancela com esse 2, e aqui está o quadrado, vai tirar a raiz. Então vai ficar com Vx igual a raiz quadrada de G vezes H, que é o que a gente tem aqui. Observe que tem várias formas para chegar nisso aí. Você pode pensar que isso aqui é L e L, isso aqui é a diagonal, que é L raiz de 2. Então L raiz de 2 é igual a raiz de 2GH. Então raiz, né? Você tem um quadrado, lá do L, e aqui ó, é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. A diagonal do quadrado seria esse raiz de 2, raiz de G vezes H. Raiz quadrada com raiz quadrada corta, sobrou que o L é raiz de G vezes H, que é o valor do Vx e o Vy, certo? Então tem vários jeitos para chegar nisso aí, tá? Isso aí é de boa. Vamos apagar aqui. Então o que acontece, pessoal? Vou escrever aqui, ó, em x. Em x, nós estamos no movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme. Você pode pensar assim. Então, nós vamos utilizar aquelas equações da cinemática do movimento uniforme. Lembra do sorvete? S igual a S0 mais VT? O S, nesse caso, seria o alcance, aqui o D, igual a S0. A gente pode partir que aqui é o zero, então coloca zero, não tem necessidade de colocar. Velocidade em x vezes o tempo. Então, nós estamos aqui naquela equação horária do movimento uniforme do sorvete, onde é S igual a S0 mais VT, o S0 é 0, o S é o D, que é a distância que ele percorreu na horizontal, o V é a velocidade constante, que é o Vx, vezes o tempo, tá? Observe que nós queremos o D, nós queremos encontrar o D. O D, de novo, vai ser literal. Só que a ideia, então, é a gente utilizar as equações do movimento uniformemente variado, que é o em y, e em y nós estamos no move. E aí a gente achar o t, substituir aqui, porque o Vx a gente já sabe que é raiz de g vezes h, e aí acabou, vai para um abraço. Então nós vamos fazer aqui, ó, em y nós temos o que? Movimento uniformemente variado, o move. E aí nós sabemos que a variação do espaço, tá? Eu vou escrever aqui, ó. A nossa variação do espaço em y é igual à velocidade inicial do y vezes o tempo, mais a minha aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A mesma equação que nós utilizamos no item A, né? O sorvetão lá. Esse ΔSy é a variação do espaço que ele percorreu em y, saindo desse ponto B até chegar no solo. Ele fez esse trajeto, mas a altura aqui, ó, o que ele percorreu foi 4h, certo? Então aqui nós sabemos que vale 4h. Igual a velocidade inicial em y, que não é mais zero, ele não está partindo lá do ponto A, ele está partindo do ponto B, que é esse Vy, tá, pessoal? Esse Vy tem o mesmo valor que o Vx, que é a raiz quadrada de g vezes h, e isso vezes o t aqui fora, mais o gt quadrado sobre 2. Olha que bonitinho. Aí, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar toda essa equação por 2, só para tirar essa fração, e daqui, por causa do nosso espaço, nós vamos vir para cá. Tá? Nós vamos vir para cá. Então, ao multiplicar por 2, o que nós temos? Nós temos 8h igual 2 vezes essa expressão, então é 2 vezes a raiz
de G vezes H, fechou raiz, vezes o T. E aí esse 2 cancelou com esse 2, mais o GT ao quadrado. Pessoal, eu sei que confunde, porque é literal, só tem letra, mas você aqui, ó, supõe que o H é conhecido, supõe que o G é conhecido. Então você tem aqui um número, você tem aqui número, você tem aqui número. Só o T que você não sabe, você está numa equação do segundo grau, porque está T ao quadrado, com uma incógnita. A incógnita é o T. Então você vai fazer o quê? Vai igualar a zero e vai resolver por Bhaskara. Então vamos colocar, ó, GT quadrado aqui, ó, GT ao quadrado mais 2 vezes a raiz de G vezes H vezes o T, menos 8H igual a zero. Observe que aqui nós mantenha os dois termos, eu coloquei o GT quadrado na frente, que é o A, o B e o C, daquela equação canônica da equação do segundo grau, tá? E o 8H, que é positivo, passou para cá como menos 8H. E aí, pessoal, a gente vai resolver por Bhaskara. Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual ao B. Quem é o B? O B é toda essa expressão aqui que está multiplicando o T. Então, é 2 raiz de G vezes H, lembrando que isso é o quadrado, menos 4 vezes o A, que é G, vezes o C, que é o menos 8H. Então, nós temos o seu delta como sendo 2 ao quadrado é 4, isso aqui é multiplicação, então é 2 ao quadrado, que é 4, e a raiz quadrada de G vezes H ao quadrado. Quadrado com raiz corta sobra G vezes H, certo? Menos com menos é mais, então mais o 8 vezes 4, que é 32, G vezes H. Olha que lindo, então o nosso delta é igual a 36, que é o 32 mais 4, GH. Beleza, pessoal? Então, ó, o delta é 36GH. E aí agora a gente vai colocar isso aqui naquela forma de Bhaskara, no T igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então eu vou apagar aqui e vou colocar aqui mesmo, tá? Por causa do nosso espaço. Então vamos lá, vem comigo. T é igual, lembram? Menos B, menos esse cara, 2, faltou o 2 aqui, né? Menos o B, então menos 2 raiz de G vezes H, mais ou menos raiz quadrada de delta. E o delta nós calculamos 36GH, certo? Isso dividido por 2 vezes o valor do A, que é o que está multiplicando o T quadrado, que é G. Muito bem. Raiz de 36 é 6. Então, pessoal, nós temos T igual a menos 2 raiz de G vezes H, mais ou menos 6 raiz de G vezes H. Isso dividido pelo 2G. Aí, pessoal, o que acontece? Para tempo, não faz sentido o negativo. Então, você tem um mais e um menos. Quando você tem um menos 2 e o menos 6, vai ficar menos 8 raiz de GH sobre 2G, vai ficar um tempo negativo, não convém. Você já pega o valor positivo. Qual que é o valor positivo? É quando aqui for mais. Então, nós temos mais 6 com menos 2. Então, isso vai dar 4 raiz de G vezes H, percebe? Dividido pelo 2G. Então, esse 4 dividido por 2 é 2. Então, nós temos 2 raiz de GH dividido pelo G. E acabou aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, é o tempo que nós vamos substituir aqui. Aqui. Eu vou sair da frente para a gente terminar, tá? Vamos lá, então. Ó. Pegando o cara aqui, o D, o que que nós temos? Nós temos que o D é igual a Vx, pessoal. O Vx é a raiz quadrada de G vezes H. Então, raiz de G vezes H vezes o T. O T é o tempo que ele gastou para sair daqui do ponto B até chegar no solo, que é esse tempo que nós calculamos. É o 2 raiz de GH sobre G. Galera, nós temos raiz quadrada de G vezes H vezes a raiz quadrada de G vezes H. Então, vai ficar raiz quadrada de GH ao quadrado com raiz corta vai ficar GH. Só que um G vai cancelar com G, então nós temos o D igual a 2 vezes o H. E acabou aqui, pessoal. E essa é a resposta do item C. Ficou claro isso aqui? O que aconteceu? Eu vou fazer aqui de verde para um rascunho. Ó.
Nós ficamos com g vezes h vezes a raiz de g vezes h. Isso aqui é raiz de g vezes h ao quadrado. Quadrado com raiz corta ficou g vezes h. G vezes h, aqui que está em verde, é o quê? É o produto da raiz quadrada de gh com a raiz quadrada de gh. Ainda tem o vezes 2, que está aqui, ó. Então nós temos, ó, vindo para cá. Está ficando uma bagunça, mas é que acabou, ó. É só para ficar claro. Raiz de gh vezes raiz de gh vezes 2 dá 2 vezes gh, isso no numerador, em cima. E aí tem que dividir por g. Só que g com g corta, sobrou 2h. Beleza? É isso aí, galera. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui e para me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deu esse like ainda, dá esse like que ajuda pra caramba. Pode fazer comentários. Se tiver alguma coisa para explicar, algum detalhe, por favor, me fale. Tá? Se quiser alguma aula de cinemática, ou de lançamento horizontal, ou de lançamento oblíquo, ou dos dois, alguma revisão, fale também. Compartilhe com seus amigos, principalmente os que gostam de exatas, que gostam de física, os que gostam de matemática. Eu tenho um canal, Matemática com Samuca, vou deixar na descrição. Você pode ir lá acessar. Também tem muitos exercícios resolvidos de vestibulares. FUVEST, ITA, Enem, Unicamp. Então tá tudo lá. Unesp, vamos tentar trabalhar isso daí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu vou ficar por aqui. Na próxima questão, que vai estar numa playlist aí, a gente vai para a questão 2. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. Valeu!